Será que o Suárez joga? Quais são as unanimidades da rodada 16? Vale colocar o Marlon de capitão? Se não, qual o melhor capitão para a rodada? Nesse vídeo, eu vou tirar todas essas dúvidas e passar as dicas por posição para você mitar na rodada 16 do Cartola FC 2023. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo da rodada 16 do Cartola, o vídeo mais esperado aqui do canal. E para quem não me conhece, eu sou Eduardo, analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é, claro, o Cartola, Cartola Express também e futebol de modo geral, né? Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e vem fazer parte dessa família da mitada, né? E eu digo família da mitada por uma questão importante. Antes de começar o vídeo aqui, quero dar um aviso para vocês. O nosso canal foi monetizado agora, graças a vocês. No último mês aí que eu comecei a fazer essas análises mais detalhadas, né? Tirando todas as dúvidas, pegando os dados estatísticos bem aprofundados, né? Vocês gostaram muito e começaram a engajar bastante, deixar like, comentar aí, bastante coisa. Isso fez o canal crescer muito. Estamos chegando a quase 1.700 inscritos, batemos 4.000 horas, então o canal cresceu demais, só tenho a agradecer a vocês, né? E aí, agora a gente tem algumas coisas diferentes aqui no canal, né? Em breve, na semana que vem, principalmente, que eu vou conseguir me organizar melhor aqui no trabalho, eu vou trazer as novas ligas que vão ter do segundo turno. A gente vai criar um canal de membros aqui, né? Que é disponível para quem tem um canal monetizado. E deixa eu compartilhar a tela com vocês para mostrar que agora quem quiser ajudar aí, né? A gente tem agora, esse foi o vídeo que eu soltei recentemente, vocês podem me ajudar com um valeu demais aqui, né? Dá para doar até de R$500, quem é patrão aí tem bastante dinheiro, mas claro, dá para doar R$2 ou até menos, só para incentivar nosso trabalho. Claro que quem puder pode fazer isso, quem não puder, não tem problema, só assistindo, deixando aquele comentário, eu sabendo que vocês estão gostando do conteúdo já ajuda demais, tá? Lembrando que a gente faz uma análise bem detalhada, assim, eu sempre falo, né, quem é novo se inscreve no canal, e se você não conhece ainda o nosso conteúdo, espera, não deixa o like ainda. Espera para ver se você gosta de verdade do nosso conteúdo, depois você deixa o like, tá? Quem já conhece, já vai largando aquele like que ajuda demais, né? E vamos lá, já tô com muita enrolação aqui, falando um monte de coisa, e não comecei o conteúdo do vídeo, né? Rodada 16 aí, né? O primeiro jogo da rodada, os dois primeiros jogos são Flamengo e América Mineiro, Palmeiras e Fortaleza. Às 4 horas da tarde, então, vamos voltar com o nosso horário tradicional de live aí às 2h30 da tarde, né? Em que a gente tira todas as dúvidas, e vai ser uma live muito importante essa, porque a gente vai ter a escalação do Flamengo e vai ter a escalação do Palmeiras. Deve ter mais notícias aí sobre a novela do Suárez, né? Inclusive, recentemente aí o Renato Gaúcho falou um pouco sobre ele. A gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, porque a gente vai começar falando dos atacantes. Vocês pediram pra gente começar pelos atacantes. Vamos começar falando por eles aí. Inclusive, para falar um pouquinho das unanimidades, né, e das apostas. Tem também a novela aí do Aleph Manga, vamos ver se ele vai pro jogo ou não. Então a gente vai ter tudo essa de informação lá na nossa live, tá? E, como vocês sabem, a gente começa aqui nossa análise falando do nosso dossiê, né, do nosso guia da mitada da rodada 16, que eu produzo e coloco gratuitamente no nosso grupo do WhatsApp. Como é que eu posso participar do grupo do WhatsApp? Aqui nos comentários do vídeo, eu deixo lá o link, é só você clicar e participar. Lá eu mando esse dossiê, mando também quando sai vídeo novo, sai as lives, e o pessoal faz uma resenha bastante longa ali, o pessoal conversa bastante, pessoal muito mito no Cartola lá, é muito interessante ficar nas dicas deles também, tá? Enfim, vamos começar aqui. Quem já conhece aqui tem um escopo do material aqui, né, nosso resumo, mas a gente faz análise dos últimos 5 jogos, com o mandante, com o visitante, e a gente faz análise de gols esperados, que é uma análise que eu trouxe diferenciada aqui no canal, né? Vários casos de apostas, enfim, vários analistas de futebol têm se aprofundado bastante nessa questão dos gols esperados, mas eu quero resumir para vocês, trazendo os melhores SGs, para a gente passar para as dicas por posição, tá? Então, o melhor SG da rodada é o Bragantino, tá? Na minha opinião, um time que não tomou gol nos últimos jogos jogando como mandante, enfrenta o Inter, que tem feito alguns golzinhos sim, mas é um time que produz muito pouco, time do Internacional, e o Bragantino não cede chance para o adversário, tá? Eu vejo o SG do Flamengo como um SG seguro para a rodada também, Flamengo que tem cedido chances, mas só tomou um gol nos últimos jogos que foi mandante, tá? Enfrenta o América que tem feito seus gols, isso cria um potencial bem grande aí para o Matheus Cunha, a gente vai comentar das dicas para goleiro, né? Mas é um SG legal para a rodada. Gosto também do SG do Botafogo, claro. Botafogo é um time super forte, a melhor defesa do campeonato. A gente vai falar também do Lucas Perry aí, né? Mas um time bem interessante. Eu gosto do SG do Palmeiras para a rodada. O Palmeiras tem tomado gols em casa, mas é um time que se defende bem, tá?
Vamos apostar que o Palmeiras consiga melhorar sua eficiência defensiva e consiga seguir o SG. Mas já não é igual o Flamengo e o Bragantino. Finalmente, o Cruzeiro é um SG legal para a rodada. Esses são os 5 que eu trouxe aqui, baseado, claro, no número de gols sofridos, tomados, o que o adversário produz e também nas chances de gols criadas, tá? Então, esse é o panorama aqui da rodada de SG. De produção ofensiva, eu já vou começar agora falando do ataque, tá? Então, vamos lá. Eu já vou pular aqui para falar dos atacantes da rodada. Lembrando que a gente olha muito o Cartola FC Brasil, que traz bastante dados estatísticos. Olha também o Football Reference, o Footstats, o Joga 10 News. Então, bastante site de análise para a gente poder fazer uma análise bem detalhada para vocês. E, claro, se baseia muito no nosso dossiê, né? Vamos lá aqui. Eu vou vender todo mundo. Esse é nosso time tiro curto aí, que também tem um time tiro curto, bons e baratos lá no nosso dossiê, tá? Vamos vender todo mundo? E eu vou começar falando pelos atacantes, pra gente pensando aí sobre as unanimidades para a rodada, também o melhor capitão, enfim, analisar isso para vocês. E ó, lembrando aí, pessoal novo, se gostar da análise, deixa o like aí que a gente vai começar pelos atacantes e comentem os nomes que vocês têm de dúvida para a rodada, que eu sempre respondo nos comentários, tá? Vocês podem ver que os últimos vídeos aí tem 30 comentários, metade é meu respondendo o pessoal, né? Mas vamos lá. Vamos falar dos atacantes aqui, e eu vou começar falando sobre um cara que é unanimidade para a rodada, que é o Gabigol do Flamengo, tá? E a gente vai olhar nosso dossiê aqui para falar um pouco sobre isso. A gente faz sobre todas as posições aqui, mas eu vou pular para o atacante, depois a gente vem voltando aí nas posições, tá? Vamos lá. Atacantes. Esse mapa aqui que vocês já conhecem é o mapa de cedido versus conquistado. Os times que estão mais para a direita são times que conquistam muito ponto com o atacante. A gente vê, por exemplo, o time que mais conquista ponto com o atacante é o Grêmio. Suárez é uma ótima opção para a rodada, a gente vai comentar um pouquinho dele. E quanto mais para cima, quer dizer que o adversário cede muito ponto para ele, tá? Então a gente vê que times que estão cedendo muito ponto são o América Mineiro, que tem Flamengo, o Fluminense cede muito ponto para atacante, o Curitiba é um time interessante para a rodada, e o Goiás, Cruzeiro é um time interessante para a rodada. E a gente faz análise de scouts aqui também, né? Então os times que mais tomaram participação de gol para atacantes foram o Goiás primeiro, 10 participações em gol, por isso que o Cruzeiro é um time interessante, o América Mineiro 8 e o Fluminense 8. Então, a gente vê que o mapa reflete um pouco a análise de scouts aqui. A gente vê também o Santos cedendo bastante ponto para atacante, tá? Bastante gol para atacante. E o Vasco, que não aparece aqui, a gente vai comentar um pouquinho sobre o Vitor Roque também, tá? Mas, enfim, eu falei aqui dessa recorrência aqui do Flamengo. E aí, eu vou pegar aqui no Cartola FC Brasil para mostrar para vocês que isso realmente vale, né? Filtro os atacantes aqui para vocês, para falar um pouquinho do Gabigol, né? E a gente vai falar de uma aposta interessante aqui para a rodada. Então vamos pegar o Gabigol aqui, só para a gente exemplificar para vocês. A gente vê o América Mineiro aqui, ó, 13.1 para o Aleph Manga, o Robson fez 16.1, Hulk 10.7, Soares 17.6, Júnior Santos 10.8, Elinho 18.9, então mitadas recorrentes, né? E é interessante que aqui a gente tem os últimos 5 jogos, mas no campeonato inteiro o América Mineiro jogou 7 jogos como visitante, tomou 13 gols de atacantes, 13 gols, e ainda outras 4 assistências. Então, uma recorrência muito grande. O Gabigol é um cara que cria muita chance de gol, né? A gente olha aqui pelo Football Reference, que é um site que traz expectativa de gols criadas, né? O XG para cada jogador. O Gabigol é o terceiro nome, só está atrás do Tiquinho Soares e do Vitor Roque. Então, um cara muito interessante para a rodada, tem que estar no seu time, tá? E por esses dados que eu trouxe aqui da recorrência do América Mineiro, eu acho que é interessante um cara que não está provável aqui, que é o... Cadê ele aqui? O Everton Cebolinha, um cara muito interessante. Nos últimos 2 jogos, o Cebolinha ele fez 5 pontos de média básica. É um cara muito bom de cartola, o Everton Cebolinha. Então, dá pra ficar de olho nele. Como eu falei, a gente olha muito o Joga 10 News aqui, né? E pelo Joga 10 News, parece que ele vai pro jogo, tá? Ele tá entre os prováveis aqui. E, claro, a gente vai ter a escalação do Flamengo na nossa live, tá? Então, porque é o primeiro jogo da rodada. Então, se ele for pro jogo, o Cebolinha é uma ótima aposta. O Flamengo é o melhor ataque mandante aí da competição. Enfrenta o América Mineiro, que é a pior defesa visitante, tá? Então, é muito bom escalar o Cebolinha aqui na rodada, tá? Vamos ver se a gente vai com ele, vamos ficar de olho aqui nas notícias, tá? Vou comentar alguns outros nomes que eu acho interessante para vocês aqui no Cartola FC Brasil. Então, como a gente falou aí, o Soares, o Grêmio é o time que mais conquista ponto, a gente vai falar um pouquinho do Soares. O Santos tem cedido bastante ponto para atacante, tá? Vamos falar um pouquinho do Vitor Roque aqui, esses 3 nomes. Descendo mais, a gente vai falar do Aleph Manga. E cadê o Bruno Rodrigues? Bruno Rodrigues aqui também é um nome interessante para a gente falar um pouquinho na rodada, pela recorrência que o Goiás vem cedendo, tá? Então vamos lá, vamos começar falando sobre o Luiz Soares. O Atlético Mineiro não tem cedido tantos pontos para atacante, tá? Mas claro, vive um momento ruim
E é importante a gente olhar as pontuações do Suárez em casa, né? A média dele é 11,41 e ele gera muito ponto de média básica, né? Eu tinha falado no último vídeo que era 5 de média básica. Ele fez 9,7 contra o Botafogo sem fazer gol, sem participar de gol. Então, um nome interessante para a rodada. Só precisa ficar de olho para ver se ele vai para o jogo realmente. O Tiquinho Soares, o time do Santos tem cedido bastante pontos para atacante, a gente viu ali, né? É bom lembrar que esse Guilherme Marques, que está elevando a média do Santos cedido, ele é meio de campo, tá? Então a gente tem que ficar de olho aí nessas pontuações do Santos. Mas o Tiquinho Soares também é um nome interessante para a rodada, tá? Vitor Roque, no último vídeo eu tinha falado, o Vasco não tem cedido tantos pontos para atacante. É verdade, se a gente olhar os dados frios, foi só uma participação em gol. Mas me alertaram no último jogo que o time do Vasco tem enfrentado adversários fracos em casa, né? Quando pegou um adversário um pouco mais forte, por exemplo, o Flamengo, tomou 4-1 e fez 9,7. E o Vitor Roque, em 11 jogos que ele fez como titular, participou de gol em 10, tá? Então, ele vive uma fase muito boa, é um nome interessante também para a rodada, tá? A gente tem o Aleph Manga pela regularidade que o Fluminense vem cedendo ponto para atacante. Eu tinha comentado isso na última rodada lá contra o São Paulo, que a gente recomendou o Luciano, tá? Então, um cara interessante para rodar o Aleph Manga. O Bruno Rodrigues, o Goiás é o time que mais toma gol de atacante. A gente vê aqui Mendonça e Marcos Leonardo, Sachi e Sorriso imitando. O problema é que o Bruno Rodrigues, como centroavante, não tem rendido. Faz tempo que ele não faz uma pontuação boa. Se a gente tiver informação de que ele vai como ponta, é um cara interessante para a rodada, tá? E finalmente, o Gabigol já comentei. Então, comentei vários nomes que eu acho interessantes para a rodada. Esses são os principais, tá? São os que eu acho que tem mais potencial. E quem são suas prioridades? Quem que você vai escalar realmente? Bom, eu vou trazer o Tiquinho Soares. Ele precisa também de um pouquinho para valorizar, então é importante, mas não acho que ele é unanimidade para a rodada, tá? E por enquanto eu vou apostar aqui no Everton Cebolinha, tá? Quero fazer essa aposta interessante. Minha dúvida para a rodada é o seguinte: se eu vou com o Tiquinho ou se eu vou com o Luis Soares, e se eu vou com o Cebolinha ou se eu vou com o Vitor Roque, tá? Isso a gente vai ficar para a live. Eu acho que o único que é unanimidade para a rodada é o Gabigol, tá? Ponto. Essa é a questão do atacante. Então, como eu falei, uma análise bem detalhada. Se você curtiu, vem com o like aqui, se inscreve no canal. Vamos lá passar para o meio de campo aqui, para a gente falar de mais um cara que é unanimidade para a rodada, e é a fusão aqui, ó, Arrascaeta-Gabigol. Tem que ter o Arrascaeta na rodada, pessoal. Como eu falei, o time voltando aqui para o nosso dossiê, o time do América Mineiro é o time que mais cede participação de gol para o time adversário, né? Um time com uma defesa muito frágil. E se a gente olhar na regularidade para meio de campo aqui, né? A gente vê o Flamengo brilhando, o Bragantino e o Atlético Paranaense, né? Interessante a gente ficar de olho nisso. O time do Vasco é o time que mais toma participação de gols para meia. E a gente vai comentar de uma dica, uma aposta ousada aí para a rodada, tá? Mas interessante, a gente vê o Grêmio também cedendo, mas é difícil de pensar no nome do Atlético Mineiro. A gente vê o Santos cedendo bastante participação em gol para meia, então a gente vai comentar aí do Eduardo, né? E o Internacional também está cedendo. A gente vê por isso que o Bragantino tem brilhado tanto ali no nosso mapa. A gente vai comentar de uma opção aí do Bragantino, tá? A gente tem também o Goiás aqui, né, cedendo, mas é difícil confiar no Matheus Vital. E a gente vai falar um pouquinho sobre o Veiga, né? Muita gente tem escalado o Veiga. Será que ele é unanimidade para a rodada? Vamos dar uma olhadinha nisso, né? E a gente vai comentar logo depois disso sobre o capitão para a rodada, né? Então, vamos lá, voltar aqui para o Cartola FC Brasil para a gente comentar algumas coisas interessantes de meio de campo, né? Como eu falei, eu acho que o Arrascaeta é unanimidade. Dá para dobrar com o Gerson? Vamos olhar um pouquinho aqui. Deixa eu tirar o Gabigol para a gente falar um pouquinho dos meias, né? Então, assim, o time do América Mineiro tem cedido muito ponto para todas as posições ali ofensivas. O Marcelino Moreno fez 5,8, o Zarate fez gol 7,4, Vidia Sante 12,8, Eduardo 8,5. Então, por essa regularidade, eu acho que vale dobrar sim meio do Flamengo, tá? Minha questão só é que, de novo, olhando o Joga 10 News, a gente vai ter escalação. Pela escalação que tá provável do Flamengo aqui, o Gerson deve jogar um pouquinho recuado, tá? Ele deve fazer uma dupla de volantes com o Alan. E o quarteto ofensivo deve ser esses 4. Se ele for jogar mais ofensivamente, é um cara interessante. Como ele não tá assim, pelo menos nessa escalação, eu não vou recomendar a escalação dele. E o Everton Ribeiro, que é um cara que o pessoal tá dobrando também, eu não gosto muito dele pra cartola, tá? Ele não é um cara muito de geração de scout. Então, assim, a Arrascaeta tem que ter a dobra do Grêmio, eu acho que eu fico mais pé atrás aí, principalmente se o Gerson jogar mais recuado, tá? Mas tudo bem, é um cara interessante. Outros nomes de meio de campo que eu comentei, a gente vai falar um pouquinho da dúvida eterna aí do meio de campo do Grêmio, que é interessante para a rodada. Vamos comentar um pouquinho do Veiga, que é um cara interessante. Eu falei que eu ia falar do Eduardo aqui, que eu acho que é legal, e o Lucas Evangelista, tá? E depois eu comento outras 2 apostas que eu acho interessante para a rodada, tá? Então, vamos lá, comentar desses nomes que eu falei aqui. Vamos começar falando do Veiga, que é um cara que está entre os mais escalados, e que no último vídeo eu falei que
não sei se dava para confiar tanto no Veiga, tá? Eu acho que ele vive um momento ruim aí, mas eu dei uma aprofundada nas análises, e ele vem de 2 jogos interessantes. Contra o Inter ele fez 4 pontos de média básica, então é interessante, e contra o Flamengo 3,1. Não é uma maravilha, mas são pontuações que garantem uma certa segurança, né? Vamos ver o Fortaleza. Cedeu essa mitada aqui para o Gabigol, 18,8. Aqui contra o Cruzeiro, não cedeu nenhuma pontuação, mas o time do Cruzeiro não tem meias de grande pontuação, por exemplo, Vital, Machado, não são caras regulares para o Cartola, né? Aqui contra o Botafogo também não teve nenhuma pontuação tão interessante assim, mas teve o gol de pênalti do Tiquinho, né? E o Veiga é cobrador de pênalti. E a gente já viu mitada aqui do Breno, do Emmanuel Martinez e também do PP aqui contra o Grêmio. Então, tem até uma regularidade do Fortaleza cedendo ponto. O Veiga é cobrador de pênalti, é cobrador de bola parada, então é um cara interessante sim para rodada, tá? Eu tô achando que eu vou escalar ele no meu time aqui. Mas vamos lá. Um cara que eu acho que tem que ter no seu time aqui é o Evangelista aqui do Bragantino. Por quê? Olha a regularidade que o Inter vem cedendo ponto para meia, tá? A gente tem Martinelli 10,6, Juninho 11,3. Aqui contra o Curitiba foi o único time que não mitou um meia, tá? Mas a gente viu o Lucas Lima fazendo 11,1, Vidia Sante 10,6. Então, em 5 jogos que o Inter fez fora de casa, em 4, um meia passou de 10 pontos, tá? E você vê que foram muitos volantes ali, que é a posição do Lucas Evangelista. Então, é um cara que eu quero ter no meu time, vai estar escalado aqui, até porque é um cara baratinho, né? Numa rodada cara, é um cara interessante pra gente ter no time. Minha terceira vaga aqui, como eu falei, acho que o Veiga é um cara interessante pra rodada. E aí eu tô muito na dúvida entre os meias do Grêmio aqui, né? Eu fiz uma análise, eu tinha falado do Cristaldo no primeiro vídeo, né? Mas aí eu fiz uma análise mais detalhada, aprofundando, né? Como eu falei, a gente precisa se aprofundar sempre nos estudos, né? O Atlético Mineiro tem cedido bastante ponto de desarme, ó. O Morelli fez 5,7 de desarme. O William Oliveira fez 6,5 de desarme. Aqui o Pochettino fez gol, mas foi a única participação de gol para meias. E mesmo assim o Hércules meteu 4,9. A gente viu o Ganso fazendo 4,3 de média básica. E o Ganso nem é esse cara de média básica. A gente viu aqui mais atrás Bruno Gomes também de média básica. Então, assim, eu já mudei um pouco minha opinião em relação ao Cristaldo e eu fiquei na dúvida entre o Vidia Sante e o Bitelo. O Vidia Sante está com uma média melhor e é um cara mais desarmador, tem participado de gols também. Então, minha dúvida final aqui no meio de campo é entre o Rafael Veiga e o Vidia Sante, tá? Vamos ver quem que a gente vai escalar. Eu vou deixar essa posição em aberto aqui no meio para a gente finalizar o vídeo, porque a gente tem que ficar de olho nas cartoletas, tá? Então, eu estou bastante em dúvida entre o Vidia Sante e o Rafael Veiga. Acho que o Eduardo é um cara interessante. O time do Santos tem cedido bastante pontuação para meia, como eu falei. No último jogo aí, jogando em casa, aquele Guilherme Marques ali, que pelo SofaScore aqui, é um cara que jogou como meia. Eu dei uma olhadinha no SofaScore para dar uma confirmada nisso daí. Realmente ele jogou como meia. Mitou, né? Então, o Eduardo pode ser um cara interessante. O ruim é que ele não é tão bom de cartola. E eu falei que eu ia falar de 2 nomes interessantes de ousados. A gente tem o Vitor Bueno, do Atlético Paranaense, né? Como vocês viram ali, o Vasco sai de muito ponto para meia e muita participação ofensiva. E tem o Marcelino Moreno também do Curitiba, que pode ser um nome interessante. Mas vamos ficar na dúvida aqui como é que vai ser, tá? Vamos para a lateral. E para a lateral vocês sabem como é que funciona a nossa análise, né? A gente faz o seguinte, a gente olha também nosso mapa aqui, o nosso dossiê da rodada, né, para a lateral, a gente também dá uma olhadinha. Olha aqui, a gente tem quantos desarmes o time está cedendo para o lateral esquerdo, para o lateral direito, e tem o mapa também. Mas a questão que eu comecei a perceber ao longo dos vídeos, ao longo das análises, é que essa questão dos desarmes varia muito do jogador que o cara enfrenta, né? Então, o que eu comecei a fazer? Como vocês já sabem, olhar aqui no Footstats a perda de posse de bola, né? Que é um indício muito interessante. Por exemplo, a gente viu nos últimos jogos o João Lucas mitando contra o Goiás e o Arana, que nem é um cara tão desarmador, fazendo desarme. Pô, João Lucas é lateral direito e o Guilherme Arana é lateral esquerdo. Então, para onde que cede? A questão foi o Anderson Oliveira. Se a gente olhar, por exemplo, no Goiás aqui, ó, filtrar o Goiás, a gente vai ver a média do Anderson Oliveira. Em 2 jogos, ele perdeu 12 vezes a posse de bola. Então, assim, a gente vê que a questão é quem ele enfrenta. E, por exemplo, quem enfrenta o Goiás nessa rodada é o Cruzeiro. O Anderson Oliveira, ele está em dúvida se joga pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. De qualquer jeito, o Marlon é unanimidade na rodada, pelo que o Marlon produz de scout, né? Mas, se o Marlon enfrentar realmente esse Anderson Oliveira, ele é uma ótima indicação de capitão para a rodada, tá? Uma ótima indicação. Então, eu vou comentar depois, no final do vídeo, quem que vai ser meu capitão, mas para mim os 3 melhores são Gabigol, Arrascaeta e o próprio Marlon, principalmente se ele enfrentar esse Anderson Oliveira, tá?
E aí, o que eu vou fazendo? Eu vou lendo aqui no Footstats a perda de posse de bola de cada jogador e cruzo aqui no Joga 10 News com quem que ele enfrenta, tá? Eu vou fazendo isso para todos os confrontos, é uma análise bem extensa, tá? Me gasta bastante tempo, mas acho que é bem importante, rende análises bem certeiras, e aí eu trago para vocês um resumo, tá? Então vamos lá, quem são jogadores interessantes para a gente ficar de olho aí na rodada de laterais, por essa análise? Eu gosto bastante aqui do Juninho Capixaba, do Bruno Pacheco, do Marçal. Eu acho que o Marçal tem um potencial melhor do que o de Plácido, porque o Marçal enfrenta o Lucas Braga, tá? Que tem cedido mais desarme do que o Mendonça. Acho que o Rubens pode ser um cara interessante, mas é um confronto sem SG, né? O Rubens enfrenta o Bitelo, que perde bastante posse de bola. O Rubens é um cara muito desarmador. O problema é que sem o SG é um cara mais ousado. O Piquerez e o Sander, tá? São caras interessantes para a rodada. Vamos lá. Primeiro, eu comentei do Marçal, acho que ele é um cara interessante. O time do Santos cede bastante média básica para lateral esquerdo, tá? No último jogo, o Sander fez 5.2, Ayrton Lucas 4.8, então tem que ficar de olho nesse lado esquerdo. Aí o Marçal é um cara interessante para a rodada. Eu gosto também do Sander, tá? É um cara muito regular, enfrenta ali o Bruno Rodrigues, Matheus Vital e Wesley, todos caem ali, mistura bastante. Então, tem cedido bastante ponto para o lateral esquerdo. E o Sander é um cara desarmador, tá? O Piquerez enfrenta o Marinho, que é um cara também que perde bastante a posse de bola. E o Piquerez ainda tem a participação ofensiva dele, que é muito forte. A gente tem o Bruno Pacheco aqui, que eu acho que enfrenta o Arthur, tem um potencial. Mas nessa rodada, para mim, tá bem tranquilo tranquilo. Tem uma dúvida clara aqui na rodada. É Marlon, um dos caras. E a segunda dúvida, eu tô muito em dúvida entre o Juninho Capixaba e o Ayrton Lucas, tá? Se a gente olhar ali no Footstats, a gente vê que o Ayrton Lucas, pelo Joga 10 News, né? O Ayrton Lucas enfrenta o time do América Mineiro que não cede tantos desarmes assim para laterais, tá? Tem jogado num sistema mais de fechamento ali do meio de campo, tá? Então, não tem seguido tantos desarmes. Pelo lado do Juninho Capixaba, que enfrenta o Internacional, se o Wanderson cair por ali, ele perde bastante a posse de bola. Se for o Depena, perde menos a posse de bola, tá? Mas no último jogo, por exemplo, o Marcelo fez 15.3, tá? Enfrentando o Internacional. E o Marcelo ainda deu assistência, desarmou bastante. É um perfil muito parecido com o Juninho Capixaba. Nos últimos 5 jogos do Juninho Capixaba, ele em todos passou de 7 pontos, tá? Então ele vem tendo uma regularidade muito boa. No ano passado foi o melhor lateral do Cartola. Então, por enquanto, até por ele estar um pouquinho mais barato, e porque eu não vou ter outro SG do Bragantino, que é um SG muito forte para a rodada, eu vou com o Juninho Capixaba, tá? Mas o Ayrton Lucas é um nome muito forte, ele precisa de 0,57 para valorizar. E olha o que vem cedendo o time do América Mineiro para laterais. No último jogo, Vitor Luiz fez gol, 9.7. Contra o Grêmio, o Reinaldo deu 2 assistências. Então, esse perfil ofensivo do Ayrton Lucas está sendo muito favorecido pelo time do América Mineiro, tá? Então, fica de olho de Plácido, também deu assistência. Aderlan mitou, Juninho Capixaba, finalização na trave. Então, eu estou bastante em dúvida aqui entre os dois. Vai ser uma dúvida que a gente vai ficar para a live também, tá? Mas, por enquanto, eu vou com o Juninho Capixaba e, para mim, são esses dois. Para quem está precisando de nomes mais baratos, a gente tem o Lucas Esquivel aí do Atlético Paranaense. Ele não está provável, mas ele deve ir para o jogo. E ele vai enfrentar o Gabriel Peck, que perde bastante a posse de bola, tá? Mas, por enquanto, esses são os nomes de laterais que eu estou pensando. O Natanael pode ser um cara interessante. O William, principalmente se esse Anderson Oliveira cair do lado do William, pode também desarmar bastante, tá? Então, enfim, a gente vai ter mais informações sobre as escalações, mas, por enquanto, Marlon unanimidade, uma dúvida forte aqui entre Juninho Capixaba e Ayrton Lucas, tá? Vamos aqui para a nossa zaga. E para a zaga, pessoal, eu trouxe uma análise bem diferente para vocês, porque zagueiro tá bem difícil de escalar, tá? No nosso dossiê aqui, eu fui dar uma olhadinha de zagueiro, tá muito complicado, tá? Se vocês olharem aqui no setor direito para cima, que é onde a gente fica de olho aqui, não tem nenhum nome interessante, tá? Nenhum, assim, não tem nenhum time que tá brilhando. Os times que estão cedendo mais pontos para zagueiro é o Corinthians, tá? Que vocês sabem na regularidade ficou de 7 para zagueiro, mas é difícil de achar uma pecinha do Bahia. Eu vou trazer um nome para vocês ficarem de olho na rodada, tá? Botafogo, Flamengo e Bragantino vem conquistando ponto, mas enfrentam times que não têm cedido. Se a gente olhar aqui no cedimento de scout, a gente tem o Corinthians que cede bastante desarmes, né? Se a gente olhar lá no Footstats, o Yuri Alberto é um cara que perde muita posse de bola, mas difícil pensar no nome do Bahia. Tem o Atlético Paranaense que tem cedido bastante finalização e desarme, mas você vai escalar um zagueiro do Vasco, é complicado, né? Enfim. Por isso, eu trouxe uma análise diferente para vocês, tá? Qual é essa análise diferente que eu trouxe? É uma análise sobre escanteios, tá? Média de escanteios cedidos para adversário. O jogo que tem mais, até o pessoal que faz mercado de escanteio aí, né?
o jogo que tem mais potencial de escanteio é o jogo do Grêmio, tá? E depois é o jogo do Goiás. Então, Cruzeiro e Goiás tende a ser um jogo com bastante escanteios, e Grêmio e Atlético Mineiro também, tá? E aí, que eu vou trazer minhas primeiras duas indicações aqui. O Kahneman é um cara interessante, enfrenta o Hulk, que é o cara que mais perde posse de bola no campeonato. O Kahneman é um zagueiro que mais desarma, tá? E tem esse potencial da bola aérea. Então, o Kahneman é um cara interessante. E do Cruzeiro, eu falei, né? O Cruzeiro tem um potencial de SG legal para rodada. E eu vou comentar aqui do Oliveira, tá? Ele não tá provável no Cartola, mas ele deve para jogo sim, o Oliveira, tá? Cadê ele aqui? Deixa eu achar a escalação do Cruzeiro. Aqui, ó, Oliveira deve para o jogo. E aí, se a gente olhar no Cartola FC Brasil, uma análise bem diferente para vocês, tá? Vamos achar o Oliveira aqui, Luciano Castan. Não, cadê o Oliveira? Ah, tem que tirar dos prováveis, né? Ele não tá provável. Vamos tirar aqui pra gente falar do Oliveira. Aqui, ó, tá indo entre Neres e Oliveira. Cadê o cidadão? Aqui, Oliveira, vamos lá. Dá uma olhadinha nos números dele. Ó, fez 9.8 no último jogo com 4 desarmes, 6.2 com o São Paulo com 1 desarme. Aqui, ele conseguiu algumas pontuações interessantes, tem 13 desarmes em 12 jogos, média de 1 desarme por jogo, tem esse potencial da finalização, é um cara baratinho aí, a gente pode ficar de olho. O time do Goiás tem cedido bastante pontos para zagueiro, fora da média básica, tá? Então, Léo 4 pontos, Eduardo Santos 9.4, Messias 4.1, então ficar de olho nesse Oliveira pode ser um cara interessante, assim como o Kahneman. Pensando no SG, claro, a gente tem o Léo Pereira, que é um cara interessante para a rodada, tá? É a melhor média de jogadores, de zagueiros na rodada, então Léo Pereira é um cara interessante. Falei aí do Kahneman e do Oliveira. Eu gosto também do Arboleda na rodada, tá? É um cara interessante, um cara de mais regularidade aí. Mas para finalizar aqui, passei 4 nomes, eu costumo passar 6 por posição. Para finalizar, eu quero trazer o nome do Murilo e o nome do Bahia que eu falei, né? O Gabriel Xavier aqui. Vocês vão ver aqui a análise interessante que a gente tem. Vamos olhar aqui primeiro no Cartola FC Brasil, os dados do Gabriel Xavier. Vamos voltar de novo para os prováveis aqui, para a gente dar uma olhadinha, né? Zagueiros prováveis, vamos pegar aqui, Gabriel Xavier. É um cara interessante para a rodada. Fez 7.2 no último jogo, 2.9, 3.8, sempre gerando bastante desarme, tá? Ó, em casa ele fez 5 desarmes em 3 jogos, média legal para zagueiro. A gente tem a recorrência aqui do Corinthians. E uma análise nova que eu trouxe para vocês é aqui no site do Football Reference. Eu peguei dados do Gabriel Xavier desde sempre, tá? E olha, ele é um zagueiro, considerando os últimos 365 dias, que tá no percentil 95. Então, ele é top 5 zagueiros em desarmes no ano, tá? Então, um cara muito desarmador, muito bom em frente desse Corinthians. É um cara que também tem finalizado muito bem no gol, tá? Então, uma análise bem legal que eu tô trazendo para vocês. Um cara para quem tá sem cartoleta, ficar de olho aí no Gabriel Xavier do Bahia, tá? Um cara interessante. E outro cara interessante também que eu trouxe aqui é o Murilo do Palmeiras, tá? Eu fui lá no SofaScore olhar, e o Palmeiras com o Murilo, em 22 jogos, segurou 12 SGs no ano. Depois que o Murilo saiu, o Palmeiras foi à bancarrota, tá? E aí caiu muito o desempenho. Então, assim, o Murilo é um cara que vai aumentar o potencial de SG e é um cara muito forte na bola aérea, tá? Então, eu vou escalar o Murilo nessa análise diferenciada que eu fiz para vocês. E o nosso terceiro nome a gente vai fechar junto com o meio de campo aqui, tá? Goleiro, eu acho que essa rodada aqui tá poucas ideias para goleiro, tá? Como eu já disse no outro vídeo, os goleiros que eu acho mais interessantes são o Lucas Perry, o Santos tem cedido bastante ponto para goleiro, e o Matheus Cunha do Flamengo também é um cara bem interessante, tá? Como eu disse aí quando eu fiz a análise de XG, o time do Flamengo cede bastante ponto para goleiro, espaço para o time finalizar, e não tem tomado gol. Por quê? Por causa do Matheus Cunha, né? Se a gente olha aqui no Cartola FC Brasil, a gente vê que os 2 melhores goleiros de média aí são o Lucas Perry e o próprio Matheus Cunha, né? O Lucas Perry, o Matheus Cunha fazendo pontuações inacreditáveis em casa e tendo esse potencial de SG, de finalização do América Mineiro, é um cara interessante. E o Lucas Perry também é um cara interessante, fazendo sempre muitas defesas, né? E o time do Santos tem finalizado legal. Então, para mim, esses são 2 goleiros que você tem que escalar. Se você tem bastante cartoleta, Lucas Perry. Se você não tem, Matheus Cunha. Pô, Eduardo, eu tô sem cartoleta e eu tô com medo porque eles precisam de muito para valorizar. Você tem alguma outra indicação? Tem o Cleiton aqui pensando no SG, mas é um goleiro exclusivamente para SG, né? O Bragantino não tem cedido espaço para finalização. E o Inter não tem finalizado, mas ele precisa de pouquinho para valorizar. É um SG legal. E eu acho que o João Ricardo pode ser um goleiro estratégico, tá? O Palmeiras é o time que tem uma das piores eficiências ofensivas, então tem finalizado muito e não tem feito gol. Então o João Ricardo deve fazer suas 4, 5 defesas. E ele precisa de menos 0,84 para valorizar. Então,
pode ser um goleiro estratégico baratinho. Ah, e o Bento, o Rafael Cabral, eu acho que é um SG legal, mas eles também precisam de muito para valorizar. Se você tem cartoleta para escalar eles, puxa um Lucas Perry que é melhor, tá? Se você tem cartoleta, Matheus Cunha, ou então João Ricardo, ou o próprio Cleiton, depende aí se você vai focar num goleiro de SG ou de defesa, tá? Mas é isso para goleiro, eu vou com o Matheus Cunha. De técnico, por enquanto, eu vou com o Sampaoli, acho que é o melhor técnico para rodada. Os outros dois que eu acho interessantes são Pedro Caixinha e o Pepa, tá? Aí vai um pouco da sua estratégia para a rodada. Se você vai escalar, por exemplo, dois SG do Flamengo, por exemplo, se você colocar aqui o Ayrton Lucas em vez do Juninho Capixaba, daí eu acho melhor você partir com o Pedro Caixinha. Se você for com outro zagueiro aqui do Cruzeiro, por exemplo, não vale a pena colocar o Pepa. Mas se você não tá com nenhuma peça aqui, por exemplo, você quis isso com o Juninho Capixaba e o Ayrton Lucas, daí vale a pena puxar um Pepa. Enfim, são variações que a gente vai ficar de olho aí, mas esses são os três principais. Se você tá muito sem cartoleta, aí partir realmente para Antônio Oliveira. Tem um jogo difícil contra o São Paulo, mas é um cara baratinho, com algum potencial para rodada, tá? E vamos fechar nosso time, como eu falei, acho que de capitão, os melhores capitães são Gabigol, Arrascaeta ou Marlon, tá? Tem que ficar de olho na minutagem do Flamengo, porque o Flamengo tem Copa do Brasil no meio de semana, então o Marlon é um capitão seguro para rodada, que tem bastante potencial. Se a gente tiver notícia que o Anderson Oliveira vai jogar do lado dele, eu vou colocar ele de capitão, mas a gente vai ver isso na live. Por enquanto, vou manter o Arrascaeta. É um cara que eu confio muito, meu xodó. O América Mineiro é o time que mais toma gol aí no campeonato, então vou manter uma peça ofensiva aí do Flamengo de capitão, tá? Mas vamos ficar de olho se a gente não muda para um Marlon. No meio de campo, a gente vai manter aquela dúvida entre Vidia Sante e Veiga para live. Por enquanto, acho que eu vou puxar um Rafael Veiga aqui, tá? E aí, de zagueiro, dura que de zagueiro, daí a gente fica sem opção para colocar um Oliveira, que eu queria escalar, né? A gente pode puxar um Adrielson, um Kahneman aqui, ou até um Gabriel Xavier. Fico em dúvida aqui, mas vamos fazer diferente. Por enquanto, vou puxar aqui um Vidia Sante, que eu acho que tem bastante potencial para a rodada. Um cara interessante aqui. Ou o Veiga? Tô bastante em dúvida, pessoal. Não, vamos deixar o Veiga aqui, que acho que é um cara legal. Mas como vocês viram, vai ser uma dúvida que a gente vai ficar lá para nossa live, né? E vamos colocar aqui, vamos puxar essa análise diferenciada que eu fiz aqui para vocês. E eu vou fazer uma apostinha nesse Gabriel Xavier, tá? Zagueiro é uma aposta que a gente pode apostar bastante. E então a gente vai apostar aqui no Gabriel Xavier. Mas é uma aposta bem ousada. O que eu gostaria mesmo de fazer é escalar o Veiga e colocar aqui o Oliveira. Vou ficar na dúvida aí, pode ser que eu mude aqui com o Vidia Sante e coloque um Oliveira. Ou puxe aqui, por exemplo, um técnico do Bragantino. E aí dá para escalar o Oliveira. Por exemplo, se eu colocasse aqui o Pedro Caixinha do Bragantino, ainda teria cartoleta para escalar um Oliveira aqui do Cruzeiro, que é um cara que eu gosto bastante para rodada, tá? Bom, por enquanto vamos fazer assim, tá? Mas como eu falei, a gente tem variações aí para live. Mas era isso que eu queria trazer. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Muito obrigado a todo mundo que vem apoiando o canal, vem crescendo bastante. Quem puder, deixa aquele valeu demais, que ajuda muito. Eu sei que quem chegou aqui no final do vídeo é porque gosta mesmo do nosso canal. E aí, dá aquela moral pra gente, entra lá no nosso grupo do WhatsApp, se inscreve aqui no canal. Tem vídeo novo aí sobre a Copa do Mundo Feminina também para vocês assistirem. Bastante conteúdo aí pra vocês. Valeu, pessoal. Até a próxima. Falou!